Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária do dia de hoje. Bendito Deus e soberano Pai, mais uma vez nós queremos glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, Senhor, para buscarmos tua face mais uma vez. Ó Deus de bondade, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos apresentamos em oração mais uma vez, para nós juntos clamarmos pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, o Deus da nossa salvação, o Deus do milagre, da cura e da libertação. Bendito Deus, magnífico Pai, nós aqui estamos a clamar e suplicar pela tua presença divina em nossos corações, em nossas vidas, Pai Santo, porque já o mundo, Senhor, jaz do maligno. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando no que não entende, e perecerão com a sua corrupção. Estamos vivendo os dias de corrupção, dias, meu Deus, de escândalos. Vivemos dias terríveis, Pai. A humanidade realmente desencadeia uma ira contínua contra Deus. A humanidade desencadeia rejeição à palavra de salvação, à palavra de paz, à palavra da verdade. Quando nós estudamos e lemos o livro do Gênesis, onde está o relato da arca de Noé, do dilúvio, a Bíblia diz que os dias de Noé, as pessoas daquela época, a sociedade daqueles dias eram tão corruptas que o Senhor então trouxe o dilúvio sobre a terra. Mas antes de trazer o dilúvio, a Bíblia diz que tu levantaste, meu Deus, teu servo Noé. Ele pregava, ele proclamava que viria um juízo, mas os homens estavam impiamente corrompidos nos deleites da carne, nas práticas de rebelião contra Deus. E durante 120 anos o velho Noé pregou, mas ninguém quis crer naquilo que ele pregava, naquilo que ele proclamava, até que o dilúvio veio. Noé e sua família entraram dentro da arca, e as águas do dilúvio cobriram a terra, e todo ser vivente entre animais e os homens pereceram. Não é diferente o que está para acontecer. A Bíblia diz que este mundo está reservado para o fogo, que passará como estrito estrondo, lá nas cartas de Pedro. A tua palavra diz, meu Deus, que os dias que antecedem a vinda do Rei Jesus, o arrebatamento da igreja, são dias terríveis. Por isso, meu Deus, nós oramos para que o Senhor tenha de compaixão de nossas vidas, de nossos familiares. Ó Deus, e que o Senhor nos desperte através da sua palavra, para uma vida íntegra, para uma vida comprometida com a sua palavra santa. Senhor, neste instante conosco oram pessoas de várias denominações, irmãos de várias denominações evangélicas que estão passando por grandes provações com filhos, provações com esposas, provações com esposos. Oh meu Deus, vidas que oram conosco agora chorando, derramando suas lágrimas, porque grandes são as batalhas. Filhos dominados pelas drogas, filhos dominados pelo álcool, pela marginalidade, pela criminalidade, Senhor. Outros dominados pela prostituição. Oh meu Pai, que essas algemas, que esses ferrolhos, que esses grilhões que aprisionam vidas sejam rompidos pelo poder do nome de Jesus. Que a oração desta mãezinha, que a oração deste pai por este filho, por esta filha, seja ouvida pelo Senhor, seja respondida em prol desta família. Ó Deus, eu oro também por esse lar enlutado que perdeu o ente querido,
por este lar, meu Deus, onde tem alguém acamado, enfermo. Oh bendito Deus, eu oro, Santíssimo, por este lar e tem esta pessoa desesperada, angustiada, Senhor, este casamento prestes a ruir, este casamento em ruínas, porque o espírito de prostituição se apoderou deste homem, ou se apoderou desta mulher, esse espírito de contenda, de discórdia, de brigas, de ciúmes, que entrou neste lar, nós repreendemos em nome de Jesus, que tudo se faça perfeito, que a paz volte a reinar na vida deste esposo, na vida desta esposa, e dentro do lar deste casal. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento os pastores, os anciãos, os obreiros de todas as denominações, homens sinceros que têm derramado lágrimas de oração em prol a vidas, em prol a almas, Senhor. Ó Deus de bondade, este lar está realmente sendo bombardeado por obras malignas. Nós repreendemos este bombardeio diabólico contra esta casa, contra esta família. Seja repreendido esse espírito maligno que quer destruir a fé deste homem, a fé desta mulher. Ó Deus bondoso, nós te apresentamos em oração os jovens e as crianças da tua casa, Senhor. Guarda os nossos jovens com as tuas mãos poderosas, guarda as nossas crianças dos ataques malignos, ó Deus, dos ataques satânicos contra os nossos jovens, contra as nossas crianças, ó Deus poderoso. Abre porta para o desempregado. Eu te apresento os hospitais, os manicômios, meu Senhor, onde tem aquelas pessoas com problemas mentais, os hospitais, onde tem esse ente querido internado, Senhor, enfermo, meu Deus, precisando do milagre, Jesus. Tu és o milagre, pois o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor levanta, o Senhor perdoa pecados, pois o teu sangue, Jesus, não somente perdoa, mas nos purifica de todo pecado. Que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro, que os nossos lares sejam guardados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Meu bondoso Deus, e a obra das missões, onde nós apresentamos em oração os missionários, os evangelistas, aqueles que fazem a tua obra no território nacional, aqueles que fazem a tua obra em outras nações. Jesus querido, Jesus santo, olha este lar que tem esta pessoa enferma, lutando pela vida, Senhor, lutando contra um câncer, contra um problema no cérebro, no fígado, nos rins, no pulmão. Essa pessoa que luta contra esta enfermidade nos ossos, essa enfermidade degenerativa, essa enfermidade, meu Deus, que arranca lágrimas devido às dores. Entra nesta causa, Jesus. Entra, meu Deus, na vida deste homem, desta mulher que está oprimido, deprimido pelos demônios, oprimido pelos demônios, por obras malignas. Então toda obra de bruxaria feita contra esta vida, contra este casal, este homem, esta mulher, espírito de loucura sai, espírito de depressão sai em nome de Jesus, espírito de destruição, de miséria, saia deste lar, desta vida, em nome do Cordeiro de Deus. Oh meu Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor Jesus veio para nos dar paz que o mundo não tem para dar. A paz do mundo as pessoas encontram na cocaína, na heroína, na maconha, no álcool, na prostituição. Isso não é paz, isso é destruição, Senhor.
mas o Senhor dá a paz que o mundo não dá, a paz na alma, o verdadeiro gozo, o verdadeiro júbilo, a verdadeira alegria. Meu bondoso Deus, sabe esta mulher que saiu de casa, Senhor, toca na mente desta mulher, para que ela volte para o seu esposo, e que juntos possam reconstruir este casamento, este homem que foi embora de casa, Senhor, toca na mente deste homem, desfaz esta obra maligna, Senhor, para que este casamento seja restaurado, os novos casamentos, os casais mais jovens, que também são bombardeados por demônios, são bombardeados de todos os lados, peleja pelos mais jovens casais, para que seus lares, seus casamentos não sejam destruídos, e seus filhos sofram nas consequências de um lar destruído. Oh Senhor, meu Deus, este homem que está caído, Senhor Jesus, levanta este homem agora, esta mulher que está caída, Senhor Jesus, levanta ela agora, Senhor, enxuga as lágrimas dos que estão chorando conosco, dos nossos irmãos inscritos aqui no canal A Visão Além. Aqui, Senhor, nós te apresentamos aqueles que oram conosco lá do Nordeste do Brasil, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Paraíba, aqueles que oram conosco lá, Senhor, de Alagoas, de Sergipe, do estado da Bahia, aqueles que oram conosco no estado de Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Distrito Federal, os que oram conosco, meu Deus, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas Minas Gerais, os que oram conosco no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, Senhor, em Roraima, em Rondônia, meu Deus, os que oram conosco na Europa inteira, aqueles que oram conosco na África, Jesus, eles sejam abençoados e guardados. Os que oram conosco na Ásia, no Oriente Médio, na Austrália, na Oceania como um todo, Jesus querido e santo, nós apresentamos todos os cristãos, de todas as denominações, todos os pastores, todos os obreiros, todos os novos convertidos, todas as pessoas, Senhor, todos os que estão passando por tribulações, por grandes provações financeiras, provações na família, no casamento, na vida profissional, que o Senhor peleja por todos os teus filhos e por todas as tuas filhas que oram conosco, que choram conosco, gritando por socorro, gritando por providência divina, gritando pela bênção de Deus. Socorre, Jesus, socorre este jovem, socorre essa jovem, esta pessoa idosa, este irmão, esta irmã, liberta das cadeias, dos ferrolhos do inimigo, renova o teu povo, renova a fé dos que estão buscando renovo, batiza com o Espírito Santo, Senhor Jesus, abre os olhos espirituais do teu povo, abre os ouvidos do teu povo, e dentro do lar desta pessoa que ora conosco, acampa o teu anjo, acampa o teu anjo, Senhor, e toda obra do inferno, toda obra maligna seja dissolvida, tornada em nada pelo poder do nome de Jesus. É o que eu te peço. Tem problemas que eu nem lembro de citar aqui, mas eu apresento todas as questões, todos os que oram, Senhor, conosco, Jesus querido,
todos os que estão inscritos, que vão se inscrever, os que nos ouvem por acaso. Socorre esta pessoa, este casal, esta irmã, este irmão, esta criança, este enfermo, esta pessoa que está em estado terminal, nos presidiários, meu Deus, nos que estão no leito dos hospitais, meu Pai. Te apresento a todos, pedindo-lhe o socorro, a cura, a libertação, em o nome glorioso de Jesus. Papai, recebe a nossa oração, o nosso clamor, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a corrupção dos últimos dias. 2 Pedro capítulo 2, verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão da corrupção. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, quem tem amor não busca os seus próprios interesses. Romanos capítulo 1, verso 31, homens sem Deus, sem afeto natural, estamos vendo isso hoje. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E as pessoas estão se odiando, meus amados. Mateus 23, verso 23 ao 28, quem ensina e não dá exemplo é hipócrita. Quantas pessoas querem pregar, querem falar de Jesus, mas não são exemplos, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o ensino bíblico da segurança quanto à fé, o ensino sadio, o ensino verdadeiro, ele traz segurança para a nossa fé na pessoa de Jesus. Filipenses 4, verso 8, o crente precisa ter cuidado com aquilo que pensa. Então os nossos pensamentos têm que ser rastreados pela verdade da palavra, para nós não pensarmos besteiras. Porque esses pensamentos malignos podem nos envolver e nos levar a ficar distante do Deus verdadeiro. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, vamos ler, irmãos. E depois o verso 14 e 16. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, só de você ler aqui, você vê como está, melhor dizendo, a sociedade dos nossos dias. Esses adjetivos negativos colocados aqui, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, é o que estamos vendo, é a sociedade que está aí fora. Deus criou o homem bem e perfeito, meus amados irmãos, mas ele não pecou, Deus não pecou. Com o resultado da queda veio a morte e toda sorte de corrupção. O que é a queda? O pecado de Adão e Eva. Então, veja bem, infelizmente a humanidade afastada de Deus, meus amados, vem a cada dia se tornando mais e mais corrupta.
Infelizmente. Então, o que são os tempos trabalhosos? Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito da extrema corrupção desses dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias. Não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, não, mas faz referência ao ataque gnóstico sobre a igreja. O apóstolo mostra a Timóteo o grande desafio que é permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis, quando os falsos mestres aparecem e se multiplicam. Ele faz uma lista com as características dos falsos mestres, homens sem Deus, né? Que são amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, avarentos, são aqueles amantes do dinheiro, né? Os presunçosos, os soberbos, homens cheios de orgulho, de arrogância. Os blasfemos. A blasfêmia é a ofensa verbal a Deus, porém ela não se limita às palavras. Jesus ensinou que para a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, está lá em Mateus 12:31. Os desobedientes aos pais e mães ingratos, quer dizer, quantos filhos hoje, até de crentes, dão trabalho terríveis para os pais. Os profanos e os sem afeto naturais. Quem são esses? São homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas. Eles não amam nem a eles mesmos, meus irmãos. Os irreconciliáveis que Paulo está falando, os caluniadores, incontinentes e cruéis, nunca estão dispostos a perdoar e se reconciliar com ninguém, e comete crime de calúnia. Irmãos, as igrejas está infestiada de crente intrigado um com o outro, de crente que não tem caráter. As igrejas estão infestiadas de homens traindo suas esposas, esposas traindo seus esposos, mulheres dando em cima de homens casados dando em cima de jovens. Então, Satanás tem feito coisas que é assustador, mas você que quer morar no céu, fuja dessas coisas, fuja dessas pessoas. Infelizmente, esse joio está dentro da igreja. Está lá fora no mundo, está, mas tem deles dentro da igreja também. Paulo também vai falar da falsa aparência, né? Os que não têm domínio próprio, eles não se dominam. Eles não dominam o desejo carnal, a vontade carnal, eles não têm domínio. E a falsa aparência, muitos vão à igreja muitos vão para a igreja, queridos, e o linguajar de crente, eles usam, se veste como crentes, porém suas atitudes, queridos, não conduzem com a palavra de Deus, não condizem com a palavra de Deus. Paulo adverte quanto a esses que querem viver apenas de aparência, enganando, eles enganam os outros e também são enganados. Porém haverá um dia em que eles terão que prestar conta com Deus. E Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis, um obreiro exemplar. Paulo exorta Timóteo nesse estudo aqui, a fim de que ele perseverasse na sã doutrina, sempre procurando pregar a palavra de Deus em todas as ocasiões, as pessoas gostem ou deixem de gostar. Pregar a verdade, modo de viver. Ele exorta que muitos ensinam e pregam com muita desenvoltura, todavia na prática eles não vivem o que eles pregam. Nós temos que viver o que nós pregamos. Irmãos, se tem uma bandeira que eu levanto, que eu combato mesmo, é o maldito divórcio, a destruição de um casamento. Eu tenho ensinado, irmãos, meus amados irmãos, quando um pastor, por exemplo, um pastor que nem eu, aí vou me divorciar da minha esposa, eu troco a minha esposa, eu nunca vou trocar a minha esposa por uma velha. Se eu fosse divorciar, eu procurar uma mais nova, não é assim? Agora, e a família da esposa que você deixou para trás? E os filhos que você teve com aquela esposa? Não tem valor? E o juramento que você fez em ser fiel até a morte? Quer dizer que qualquer crise, qualquer briga é motivo para destruição. Então são homens que não têm domínios. Eu não estou falando só de homens, não, estou falando de irmãs também, de mulheres. Então a intenção, a fé, a longanimidade, né? Paulo está falando que muitos perderam. Por isso que Paulo exorta a Timóteo a guardar a palavra, a viver a palavra, a pregar a palavra.
Ser longânimo, querido, é ter paciência para suportar os fracos, os defeituosos, os problemáticos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Seja longânimo no seu casamento, ter paciência com o seu esposo, ter paciência com a sua esposa, ter paciência com os seus filhos. O líder precisa cultivar esse dom, especialmente o amor. O amor parece que só está no papel e nas placas de igrejas. Já não estão no coração de muitos crentes. Então o ensino da palavra em tempos difíceis, o valor do ensino bíblico na atualidade é imprescindível, meus irmãos, que nós ensinemos o nosso povo sobre a palavra de Deus, né? Somente o ensino bíblico ortodoxo conduz o homem à santidade e à santificação. O Salmo 119, 105. Romanos 15, verso 4. 1 Coríntios 4, verso 17. O ensino da palavra de Deus, queridos, é a instrução que leva o homem a viver de modo justo e digno. E nesses tempos que estamos vivendo, necessitamos de pregadores, de líderes, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que falem e preguem a verdade, né? Que se utilizam da verdade. Estamos vivendo aí leis terríveis. Dois pontos eu quero falar com os meus amados irmãos. Grava bem isso que eu vou te falar. Já ouviu falar de algo chamado relativismo? Relativismo. R-E-L-A-T-I-V-I-S-M-O. Relativismo. Isso é um câncer no seio no banco escolar, nas universidades, nos cursos de pós-graduação, de mestrado. Eu sou da área da educação, sei o que estou falando. É um câncer que está entrando dentro da igreja. O que é o relativismo? O relativismo moral domina o pensamento na atualidade, meus amados irmãos. Em nome de um falso pluralismo, de respeito às diferenças, o diabo vem convencendo as pessoas que nada é errado, tudo é relativo. Olha, quer dizer que não tem nada errado, tudo é relativo, pode ser certo, pode ser errado. Só que a Bíblia refuta essa situação aqui, o relativismo. A Bíblia fala que é sim, sim e não, não. O pai da verdade é Deus, o pai da mentira é Satanás. Então, tudo é relativo, não. Existe uma verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito? O unigênito vem de único. O único filho que Deus tem é Jesus Cristo. Então não crer na mensagem da cruz já está condenado. Não é relativo. Aí você pode ir para o céu? Ou, não creu? Está condenado. É a Bíblia que diz. Pecado é pecado, irmão. Santidade é santidade. Não há, sabe, acordo de pecado com santidade, de luz com trevas. Então vamos guardar a palavra. Leis infames, não é verdade? Leis que criminalizam e prevêem a prisão daqueles que usam textos bíblicos para falar contra o homossexualismo. Leis que querem legalizar o uso das drogas e a prática de aborto. Drogas. Olha aí o exemplo que nós temos dessa droga com o nome de crack. Aqui as pessoas parecem zumbis. Olha o exemplo daqueles que são alcoólatras. As pessoas viram escravos do álcool, da bebida. Olha o exemplo dos que são usuários de cocaína, de heroína. As pessoas ficam escravos disso. Leis que querem descriminalizar. Aborto. Você sabe o que é você pegar um ser vivo dentro do útero de uma mulher e matar aquela criança? Eles querem legalizar que isso seja mais crime. Você matar um inocente, indefeso, sendo formado no ventre de uma pessoa. Veja as leis dos dias que estamos vivendo. O que é o homossexualismo? Nós não temos nada contra a pessoa humana, meus irmãos. Respeitamos todos os seres humanos. Mas Deus fez macho e Deus fez fêmea, meus amados. Então, como é que é o casamento no padrão de Deus e da igreja? Um jovem homem vai casar com uma jovem menina, que ela não é mulher ainda, ela vai se tornar mulher depois do casamento. Uma moça. Um casamento puro,
E esse casal, mais tarde, vai ter filhos, fruto de uma união de um homem, que é um rapaz, com a moça que vai se tornar uma mulher, e vão ter seus frutos. Isso é padrão de Bíblia. Isaac, filho de Abraão com Sara, não é verdade? Olha aí, Ana, que deu à luz a Samuel. Então, olha aí os exemplos de Bíblia, meus queridos irmãos. Então, nós não temos que abraçar o mundo. Cuidado com o relativismo e com as leis infames que vão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus tem referências éticas, queridos. As leis de muitos países favorecem a imoralidade. O que é imoralidade? O que vai contra a moral. Então, a imoralidade, tá, fere os padrões bíblicos da moralidade, a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob, as égide das filosofias materialistas, relativistas e pluralismo. A palavra de Deus, todavia, traz, queridos irmãos e irmãs, em seu âmago referenciais éticos e morais para a plena felicidade das famílias em qualquer civilização. Quer ver um padrão ético? O Decálogo. Os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Leia com atenção, aquele é padrão de Deus para a igreja. Oh, queridos irmãos, é tanta coisa que não dá tempo de nós falarmos, tá? O Isaac foi casado com Rebeca. E Abraão, Abraão casou com Sara e gerou Isaac. Isaac casou com Rebeca e gerou Jacó e Esaú. Jacó casou com Raquel e gerou Benjamim e gerou também José. Só que ele teve outras mulheres, aí ele gerou 12 filhos. Veja, o padrão de Deus é esse. Então nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis. Meu amado irmão, minha amada irmã, tá? Meu amado irmão e minha amada irmã, abra os olhos, leia a palavra. Tenha dúvida, procure o teu pastor, para que ele te esclareça. Teu pastor não te ajudou, procure outro homem de Deus para te responder essas questões, tá? Vivemos tempos difíceis e por isso precisamos, meus amados, nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia, meu amado irmão, minha amada irmã, do canal Uma Visão Além. Ela é um guia seguro para conduzir o crente neste mundo de trevas morais e espirituais, meus amados. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que são sal da terra, luz do mundo. Portanto, sejamos exemplos para esta sociedade pós-moderna. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e os consolos do Santo Espírito estejam em todos os lares, nos vossos corações. Meus amados irmãos, você que está ouvindo pela primeira vez, que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Pode deixar para nós assim exemplo. Ai, pastor Freire, traz um estudo sobre esse tema. Escreve lá, depois que você vê o vídeo, coloca um comentário, nós vamos procurar, tá bom? Nós também aceitamos sugestões, tá bom, meus amados? O canal Uma Visão Além é um canal de oração de segunda a sexta, e no sábado e domingo a gente coloca um tópico de teologia, um estudo, tá? Que Deus abençoe a todos. Fale desse canal com mais pessoas, compartilhe ele, tá bom? Ajude nós a divulgarmos. O nosso objetivo, irmãos, é a oração e falar da palavra de Deus, à luz da palavra, combatendo o pecado. Eu não vou pedir desculpas da palavra, porque nós temos que pregar a verdade para os irmãos, tá bom? Receba essa palavra como um alimento para a tua alma. Ore conosco, você que está passando por provas no casamento, provas com um filho, com uma filha, com o desemprego, com a enfermidade, sendo injustiçado, sendo perseguido. Ore conosco todos os dias e Jesus vai te dar garantida de vitória. Deus te abençoe.